Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez, Centelha Divina aqui está para levar ao ar mais uma palestra. E nesta noite, queremos visualizar o nosso planeta pela situação que se encontra nessa guerra viral. Nós chamamos de terceira guerra viral. Sabemos que tudo é providencial, tudo é para ensinamento, nada por castigo, porque Deus nos ama. Vamos pedir por todo o planeta Terra, por todos que estão nos hospitais do mundo inteiro, por aqueles que estão nas cadeias penitenciárias da vida, que são nossos irmãos equivocados, os moradores de rua, os lares oprimidos e as cidades violentas. Vamos pedir então que todos nós olhemos um para o outro como verdadeiros irmãos, filhos do mesmo Deus. Não importa a cor, o lugar que nasceu, o estado social, não importa. Aqueles que estão debaixo dos viadutos, aqueles que dormem na rua, aqueles que estão debaixo das árvores, também são os nossos irmãos. Faremos então a prece para começar o nosso trabalho desta noite. Cada um de nós, coloquemos em nossa tela mental o nosso querido e amado Jesus, guia e modelo de toda a humanidade. E vamos pedir a Ele força para a nossa caminhada nesse planeta. Mestre amado, estende a Tua luz em cada uma das criaturas que se encontram no leito da dor. Dá-nos, Senhor, forças para que nós possamos carregar a nossa cruz nas estradas da vida, renunciando àquilo que não nos serve e plantando em nós a semente do amor, na qual distribuíste com todos nós, com as tuas preleções naqueles dias. E assim, Mestre amado, que essa noite seja cheia de paz, de amor e de luz, e que a nossa irmã se banhe com essa luz que emana do teu coração. Vamos ler um trecho do livro Espírito da Verdade, que é Tens Fé? Se tens fé. Se tens fé. Em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Desse modo, não te restringes à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra, a cada um com a obrigação de servir. Se tem fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. Transferirá no mundo, sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante, e mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá em outros em solo adubado, para que a vida refloresça e prossiga em triunfo. Se tem fé, não rejeitarás os golpes e a incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por misérias externas do espírito e educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. Ainda que os maus amados te relegue à solidão, avançarás para a frente, entendendo e ajudando, na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Se tem fé, não te limitarás a deixá-lo simplesmente qual se o coração nem as boas obras te otorgassem direitos, privilégios inadmissível na justiça de Deus, mas sim caminharás
realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. E se tem fé, sustentarás sobretudo o esforço diário do próprio burilamento através das pequenas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que pode prestar aos outros, de vez que, o aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habituando consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria da lei. Emmanuel. Então, meus queridos amigos, depois desta lição do livro da verdade, onde nós podemos observar o que é fé. Fé é certeza, fé é crer naquilo que a gente tem fé. É bem diferente do que a gente pode imaginar com as crenças voluntárias. Crer é ter a certeza de que aquele que nos criou está dentro de cada um de nós. Tudo que acontece conosco são obras criadas por nós mesmos para a nossa trajetória a caminho da luz, para um dia estarmos tranquilamente nos mundos felizes, com o reino de Deus dentro de nós. Agora, nessa noite, nós vamos ter a nossa querida e amada irmã, a doutora Renilda, com a raiva, que é do livro da nossa irmã Joana de Ângeli, Conflitos Existenciais. Com certeza, nós vamos ouvir essa palestra e vamos ficar muito felizes, porque é uma grandeza, é uma maravilha. Vai em frente, minha irmã, que Deus lhe abençoe nesta noite. Muita paz. Boa noite a todos. Nós iremos hoje refletir sobre o tema A Raiva, que está inserido no livro Conflitos Existenciais, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. Tratando já no seu prefácio, ela pontua que as origens e as consequências dos conflitos existenciais que afligem o ser humano está desde a sua caminhada evolutiva, né? Que é inexorável, que podemos sofrer percalços, né? Perturbações, mas que jamais paralisa o progresso. E é através dessas infinitas reencarnações, esse mergulho na vida física, né, com várias espécies, sobre diversos aspectos, que o espírito aprimora-se, libertando do primarismo em que se situa para avançar rumo à sublimação, que é aquela história que nós conhecemos, que o Livro dos Espíritos nos traz, que é do átomo ao arcanjo, né? Nessa conquista, nesse progresso. Ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer. E nós precisamos encarar essa realidade como uma questão relativa, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, suscetíveis às dores e as provas e, às vezes, sofrimentos, a depender de como nós os encaremos. E, através dos nossos esforços, né, em debelar essa situação, em criar condições saudáveis, nós poderemos alcançar uma relativa felicidade no mundo físico. No capítulo 3, exatamente, que é o que trata sobre a raiva, Joana nos traz a raiva dividida sobre 3 formas: a raiva e o primarismo, a raiva e os transtornos emocionais e a terapia da raiva. Como é que nós enfrentaremos esse sentimento? A raiva é um sentimento que nós exteriorizamos toda vez que o ego se sente ferido, liberando esse sentimento abominável, que quando nós
objetivamos algo, seja um afeto, seja uma conquista, e nós sentimos que há um obstáculo, nós, por desequilíbrio emocional, acionamos a raiva, esse sentimento. Toda vez que nós sentimos que o ego está sendo contrariado. A raiva é inerente a todos os animais, intimamente ligada, e ao ser humano também não poderia ser diferente, porque nós também passamos por esse processo evolutivo de mudança, de sairmos dos sentimentos mais atrasados. Ocorre que o homem, né, a alma, possui a razão, o raciocínio, é portadora da vontade e tem o discernimento, mas em relação aos transtornos que nós trazemos de passado e também de presente, nós cultuamos esse sentimento enfermiço, né? E que faz com que nós tenhamos ações desequilibradas, causando danos emocionais, de pequena ou de grande monta, a depender de como nós nos conduzimos quando estamos acionados por este sentimento. Quando há primazia dos instintos agressivos, na contextura do ser, é quando aquilo que está interno, latente em nós, eclode. E nós, numa aparência de realidade, achamos que estamos sendo prestes a ser atacados, nós agimos inconsequentemente com resultados, às vezes, funestos, porque nós agimos precipitadamente, né? Diante da predominância do instinto arbitrário, com uma falsa postura de superioridade, demonstra, né, a nossa fragilidade, a impossibilidade de lidar com as discussões, com aqueles pensamentos diferentes dos nossos, e aí nós recorremos por essa inferioridade, essa impossibilidade de lidar com essas questões, nós recorremos à raiva para exteriorizar a violência ancestral que está no nosso íntimo, né? E aí há indivíduos, inclusive, que têm uma postura, né, que estão mais que têm uma facilidade, estão mais suscetíveis a enraivecer-se, porque eles alteram essa emoção com o que Carl Gustav Jung cunhou essa palavra, psicastenia, que é, com frequência, uma fraqueza psíquica responsável pelo estado de astenia psíquica constitucional, que como forte tendência para a depressão e para o medo, né? É a incapacidade de suportar as dificuldades e os desafios, porque astenia quer dizer a perda da diminuição das forças de resistência do sistema nervoso. Então, nós ficamos suscetíveis a esse caldeirão de emoções e a raiva nós a direcionamos como uma autodefesa. A raiva produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório. E esse sistema circulatório reage porque ele aciona o sistema nervoso central, que se agita, produzindo ansiedade, mantendo o sangue na parte superior do corpo, né, causando os diversos prejuízos que nós sabemos, tanto físico como emocionalmente. A raiva faz essa descarga neural, né, que nos afeta. Se o sentimento da raiva for frequente, ele produz um enrijecimento das artérias e predispõe a vários distúrbios orgânicos, porque nós ficamos viciados, né? Nós vemos que quem pratica esporte fica viciado na adrenalina. O organismo começa a pedir. Então, é a mesma coisa. Quando nós alimentamos de uma energia e de umas vibrações perniciosas, o organismo fica viciado com aquele hábito de
ter aquela energia, então, ter aquela adrenalina, ter aquele cortisol que joga na corrente sanguínea, que ataca o nosso sistema nervoso, e aí a gente fica condicionado a essas atitudes precipitadas, né, enraivecidas. A raiva é um mecanismo de defesa do instinto de conservação da vida. Ele é natural, por isso que é característico de todos os animais, que se opõe a qualquer ocorrência que nós interpretamos como agressão. Veja que o animal, quando se sente agredido, o animal selvagem, é quando ele está perseguindo uma presa por sentir fome, quando ele está esfaimado, para logo acalmar-se, logo que ele consegue o seu objetivo, né? Saciar a sua fome. Nós não. Nós, o ser humano, além dessa conduta de agredir antes, por medo de ser agredido, né? Por essa ilusão de que aquele poderia estar, naquele ser poderia estar nos atacando, a gente ataca antes, aí se instala esse sentimento de pânico, né? E esse sentimento de pânico, nessa situação, que são sustentadas, né, de uma falsa superioridade sobre o outro, que nós atribuímos que é o causador do perigo para conosco. Né? E é uma visão equivocada, porque é uma visão imediatista desses sentimentos desorganizados, desequilibrados. Em razão do processo de evolução do pensamento e da consciência, que parou num certo sentido, num certo momento, das remanescências do período egocêntrico, né? Do egocentrismo, o egoico, os efeitos são danosos para o ser, que vai até certo conhecimento de si mesmo. Aí o círculo da raiva, ele é vicioso, porque nós não cuidamos para superá-lo, para suplantá-lo, né? Então, o indivíduo adapta a esse conjunto, gerando um comportamento agressivo com uma postura contínua de mau humor. E essa raiva é resultado de pequenas frustrações e contínuas castrações psicológicas. Muitas vezes, ela inicia no seio da família, né? Por aquele pai que é castrador, que é extremamente rígido, que é rigoroso, que é imprudente, que é violento, que é injusto, que não permite que você se manifestasse para ouvir a sua opinião, o porquê, uma resposta, uma justificação das suas dúvidas. Quando você é ceifada dessa oportunidade do objeto da fala de se manifestar, nós vamos armazenando essas frustrações, essas amarguras, e na oportunidade que nos é ceifada de justificar, de nos manifestar, fica uma revolta surda, né? Ali acalentada, ali sendo gestada. E nossos genitores descuidadosos não percebem, né, que essas questões vão se enraizando no ser, inconscientemente, produzindo a raiva acumulada. Quantas vezes, como resultado da timidez também, por todo esse processo de você engolir a fala, engolir o seu pensar, os seus sentimentos, você entra nessa redoma como uma proteção, e a timidez é como um revestimento, né, de você se esconder provisoriamente até o momento em que lhe é acionado e você se refugia na raiva, como uma resposta a todas aquelas questões que foram armazenadas de sentimentos desorganizados, de manifestações ceifadas, né? E a falta de conhecimento das próprias debilidades, né, emocionais também traduz na carência do equilíbrio para o enfrentamento, para as competições, para as discussões, derrapando facilmente para um comportamento infeliz da raiva. E nós podemos verificar no exemplo que é comum na nossa vida de sociedade.
os acidentes automobilísticos, porque um grande número de pessoas, às vezes, está trajetando no trânsito e numa ultrapassagem, seja nas rodovias, nas ruas, nas avenidas, um veículo que vem e você está em marcha reduzida, e aquele veículo segundo vem emparelhando ao seu, você que estava em marcha reduzida, se acha no direito de acelerar o seu e começa uma competição, uma disputa que você não acha que aquele ser possa lhe ultrapassar. Aí você emparelha, acelera e, às vezes, em muitos casos, vem um terceiro veículo na mão contrária à sua e ocorrem os acidentes com traumas, com danos, né, irreparáveis, né? Porque são vidas que são ceifadas. Então, porque nós nos sentimos falsamente subestimados e nós nos achamos no direito de ultrapassar. Aí, quando observamos que o outro veículo nos ultrapassa, a gente quer às vezes, segui-lo para novamente ultrapassá-lo. Se nós baseássemos no bom senso, no bom tom, na serenidade, nós compreenderíamos que aquele outro e tudo mais seria resolvido sem nenhum dano, podendo ultrapassar que ele deve ter suas urgências, alguma necessidade e pronto. Mas não, nós não fazemos esse raciocínio. E nós temos um outro processo que nós também somos acometidos durante os esportes, na política, na religião, na arte, participando como acompanhantes naqueles que estão na disputa, ou mesmo sendo os principais, né, autores, né, nessas disputas. E esses aficionados não permitem a vitória do outro. Aí é quando nós não achamos que o outro é nosso competidor. Nós atribuímos o outro como nosso adversário. E quando nós estabelecemos ao outro ele ser nosso adversário, aí vem a raiva. E nós temos e nos reduz a graves e, várias vezes, a crimes hediondos, absurdos. Nós temos um exemplo concreto no processo eleitoral que o nosso país viveu, não só nas relações familiares, nos grupos de amigos, no WhatsApp, até mesmo nas casas espíritas. Nós acordamos em nosso íntimo as feras que nós achávamos que estavam ou adormecidas ou já tinham sido domesticadas. Então, nós destruímos relações de amizades, nós ficamos intolerantes, odiosos, sectários, nós segregamos as pessoas e não permitimos o direito do outro, não como um competidor, ele era um adversário. Eu não permiti que nós não permitimos que ninguém tivesse um pensamento contrário ao nosso, né? E aí, se nós levamos para o que o Mestre Divino nos trouxe como roteiro de vida, para entender o outro, dar o direito do outro ser como ele é e nós sermos como nós estamos e num processo de transformação e de mudança. Mas não, nós nos tornamos tão intolerantes quanto o outro e acordamos, despertamos em nós aqueles homens e mulheres primitivos, né? Nas discussões, nos embates, pareciam guerras travadas, grupos, famílias, amigos foram dissipados. A raiva é um choque violento que abala profundamente o ser humano, deixando rastros de desalento e de infelicidade, porque nos desestrutura emocionalmente, nos desestrutura todos os nossos corpos astrais, né? Porque ele reverbera no nosso íntimo, na nossa alma, nos nossos corpos astrais, nos nossos centros de força. A raiva está presente nos debates domésticos, porque quando somos chamados a refletir sobre determinado tema que está com determinada atitude ou conduta que é incompatível com aquela proposta do afeto, da construção, da educação,
nós não nos achamos no direito de sermos chamados a atenção para refletir. Em vez de analisar com tranquilidade o fenômeno que nos está acontecendo, o que é que nós fazemos? A tirania do ego é exibida. E ele exalta o instinto da predominância do mais forte. É uma quebra de braço que a gente se deixa envolver e estabelecer. E em vez de estudarmos o que aquilo está sendo importante pontuar nas nossas vidas. Por que estou me chamando a atenção para aquele sentimento, para aquela conduta? Tem algo que eu preciso trabalhar, ou trabalhar junto com o outro, né? É isso que a gente precisa estar atento. Aí, Joana de Ângeles faz um outro convite. A raiva como um transtorno emocional. A raiva tem duas vertentes, né, predominantes que ela chama a atenção. A primeira remonta à natureza espiritual, né? Que é originária das existências pregressas, né? As nossas reminiscências de passado, que às vezes eclode quando dá esse start, né? Em determinado momento que a gente esteja passando. E aí pode ser que ela ecloda, como aconteceu com a coletividade dos brasileiros. A sua grande maioria foi envolvido nessas energias sem saber medir o equilíbrio e o bom senso. E quando ela acontece, né, quanto mais soberbo e primário, maior o sentimento opressivo e o desrespeito aos direitos alheios. Quanto mais a gente está ligado à nossa ancestralidade, das questões primitivas, mais nós desrespeitamos os direitos do outro. Por isso que nós analisamos sempre que minha liberdade foi tolhida, porque nós esquecemos que a liberdade nossa vai até onde começa a do outro, porque liberdade não existe sem responsabilidade. Elas são intrínsecas, né? E isso está de acordo com o grau evolutivo do ser, de respeitar o outro, porque nós nos colocamos no lugar do outro. Aí nós teremos uma análise sensata das nossas atitudes. A segunda, que Joana de Ângeles nos chama a atenção, é de procedência atual. São as nossas escolhas atuais, do presente, né? Dos fatores temperamentais, educacionais, socioeconômicos, empurrando as situações penosa geradora dos conflitos. Se nós não atentarmos para onde nós estamos inseridos e como nós estamos nos comportando, nós terminamos dando as mesmas respostas que nós condenamos e avaliamos o outro, sendo as nossas. E no primeiro caso, da natureza espiritual, existe um conflito ancestral, que é esse que já reportei, né? Que encontra ímpeto gravado em nós, né? E está em um outro mecanismo que nós utilizamos muito, o da culpa. Se eu tenho uma consciência de culpa que se encontra no meu íntimo, no meu inconsciente, esse mecanismo de defesa ele é acionado todos os momentos que eu sinta ameaçado, mesmo que seja uma falsa ameaça. O inconsciente impõe essa tese falsa de que o mundo é hostil para comigo, de que as pessoas estão todas equipadas para me submeter ao seu domínio, ao seu talento. Então, são essas questões, né, que vêm da ancestralidade. No segundo caso, da predominância atual, origina-se um especial controle dos conflitos de insegurança psicológica. Tem pessoas que, por causa do ego, ela tem uma facilidade de se enraivecer. A raiva como um condão infeliz, né, de reduzir o sentimento da criatura humana. É por isso que Joana propõe a forma da terapia da raiva, como a gente vai resolver essa questão, porque quando nós liberamos no inconsciente profundo esse mecanismo que essa raiva atinge as nossas glândulas, a nossa secreção endócrina, o nosso aparelho digestivo, né, também entra em sofrimento, porque é ali que está o plexo solar, o plexo das emoções. Né? Então, é por isso que ele também sofre com isso. E aí, Joana de Ângeles nos traz uma terapia, né, para nós
domarmos esse sentimento equivocado. Ela nos pontua e nos orienta, e recomenda que nós precisamos adiar aquelas decisões que nós ainda não estamos equilibrados, preparados para enfrentá-las. É melhor também silenciar diante das circunstâncias perturbadoras, né? Evitando os dardos mentais, né, que nos desajusta, mas a gente quer dar imediatamente respostas num mundo virtual, num mundo de exigências cada dia maiores, né, e cada vez mais urgente, mais presente. Nós queremos dar respostas, às vezes, sem pensar, sem refletir. Por isso o silêncio é importante. Cultivar, ela pontua também, cultivar o hábito de considerar a pessoa portadora de virtudes e deficiências plausíveis de corrigenda como nós mesmos. Se nós vemos o outro tanto com qualidades e dificuldades como nós iremos entender e exercitar a paciência, né? A paciência aceitando a sua vulnerabilidade. Se eu sei que eu sou vulnerável a determinadas questões, eu tenho que ser paciente para superar esses percalços dos meus conflitos ainda existentes. Caso a raiva se torne contínua, com resultado de estresse e tudo mais, a gente precisa trabalhar essas questões. E trabalhando, procurando um terapeuta psicológico, já que ele chegou em um patamar de que a ansiedade, o estresse, a insegurança e os medos mórbidos já estão nos conduzindo. Então, é necessário um profissional da área para nos auxiliar a essas terapias. E a terapia do passe, da meditação, que vai trazer um relaxamento e um controle das nossas emoções e do sistema nervoso central. Também as boas leituras com o procedimento terapêutico, que traz novas ideias para a nossa mente, de otimismo, de esperança, de bom ânimo, né? Eliminando aquele clichê de psíquicos viciosos. Então, a gente está habituado àquela determinada conduta, vamos atrás daquela conduta que já é mais cômodo para nós. Ela fala para nós fazermos o contrário, né? E é outro, utilizar os recursos da bioenergia, que são os passes, essa terapia que nos reequilibra, reorganiza os nossos chakras, os nossos corpos centrais, os nossos centros centrais, né? E aí ela utiliza o exemplo de Jesus, esse irmão maior, esse espírito de luz que nos traz um roteiro, né, de caminhar, e ele utilizava-se do toque curador, descarregava aqueles seres que vinham em busca das energias que ele era portador, né, com seu psiquismo superior. Ele expulsou espíritos imundos, ele que fazia com que aqueles seres padecessem de dores atrozes, ele em processos aparentes de epilepsia ou esquizofrenia, ele recuperava o ser, teve a recuperação da morte simulada da catalepsia, a hemorragia, cegueira, surdez, a mudez, dilacerações orgânicas, até as mais graves em ocorrências e distâncias imensas, né? Energia, embora a gente sabe que há uma distância abismal, uma distância moral que é abismal entre o Cristo e nós, os seus discípulos de agora e de outras épocas, mas nós também somos possuidores dessas preciosas energias que são que dimanam do Pai, né? Ele sabe das nossas imperfeições, mas ele nos concede essas faculdades para o nosso bem e para o bem do outro. E também, quando nós não temos com tão alto grau, ele também favorece que aqueles nobres espíritos colaboradores possam utilizar do nosso aparelho para também fazer essa colaboração benéfica à humanidade.
E finalizando, Joana nos traz nesse texto, né, para nós refletirmos, que é imprescindível para uma existência rica de saúde e de autocontrole, que cada um deve manter com as relações, as suas emoções por natureza, disciplinando a vontade, né, a determinação, educando os sentimentos e adaptando a novos hábitos saudáveis. Se nós vamos construindo um outro caminho, nós fugimos dessa segunda conduta, que é a conduta da raiva. Então, que nós possamos utilizar esses ensinamentos, né, que a benfeitora nos traz como mecanismos e instrumentos para o nosso bem. Boa noite a todos, muito obrigada. Nós estamos, ser humano, mas somos espírito. Temos que pôr isso dentro de nós. Nós somos espírito. Vamos lembrar então. Eu sou espírito. Eu sou espírito. Eu sou espírito no universo a caminhar, em busca da perfeição, para com Jesus estar. Eu sou espírito, eu sou espírito, eu sou espírito, eu não sou corpo não, eu estou no corpo em busca da perfeição. Eu sou espírito, eu sou espírito, eu sou espírito, também estou em transição, saindo de prova e expiação para a regeneração. Eu sou espírito, eu sou espírito, eu sou espírito, não duvide, meus irmãos, por Jesus que ensinou essa sublime lição. Eu sou espírito, eu sou espírito, eu sou espírito, não duvide, meus irmãos. Chegamos ao final. Queremos agradecer a nossa irmã, a doutora Renilda, pela linda palestra que ela fez. Queremos agradecer a Jesus pela sua presença e seu amor no coração de cada um de nós. E queremos agradecer a Deus por ter nos criado e nos dado toda a oportunidade de um dia triunfar nos mundos felizes das moradas do Pai. Assim, meus irmãos, mais uma vez pedindo por toda a humanidade, aqueles que estão realmente no leito da dor nos hospitais e pelas famílias daqueles que partiram, não morreram, mas deixaram a existência e foram a caminho da liberdade e do Espírito. Que Deus ilumine toda a humanidade. Que Deus abençoe todos nós, seres humanos, encarnado e desencarnado, e que abençoe a terra do Evangelho, Brasil, coração do mundo. E dê uma boa noite para todos nós. Com silêncio, nós ouvimos a voz de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Que todos tenham uma noite cheia de paz e que nesta noite seus mentores façam uma visita levando a mensagem de Jesus.